Começar aqui, tá? Hoje, enfim, nós vamos tratar de diversos temas, tá? Mas temos que passar aí novamente por essa crise política patética, pela greve política patética. E eu começo, inclusive, eu sugiro pro senhor Rafael Almeida Riso dar uma olhada no post do Felipe Moura Brasil, porque o Brasil permanece andando em círculos, tá? A gente permanece andando em círculos. E eu vou começar neste jogo porque assim, as coisas se repetem e elas se repetem enquanto farsa de uma maneira ridícula. Isso aqui é ele faz uma espécie de um paralelo entre as vésperas da prisão do Lula com as vésperas da prisão do Bolsonaro. No dia 10 de abril de 2018, tá, houve uma obstrução lulista lá na Câmara dos Deputados, houve também no Senado. E aí, né, ficava aquele barulho, não vai votar nada e tal, e foi aí que eles lançaram a campanha Lula Livre, porque a prisão do Lula era iminente. Naquele momento o Lula queria andar com algum tipo de recurso nas cortes superiores para evitar, vamos dizer, aquele pedido que seria inevitável que levaria ele à cadeia, permanecendo ali aquele tempinho que ele ficou. Então o Felipe Moura Brasil traz o seguinte: obstrução lulista, 10 de abril de 2018, Lula livre. Aí agora nós temos uma obstrução bolsonarista, 6 de agosto de 2025, anistia já, da série Duas Presepadas Não Fazem um Acerto, tá? O Felipe Moura Brasil, tá, assim como nós, ele se mantém firme e com a espinha ereta, tá? Diante dessa massa de picaretas e pilantras que continuam vicejando por aí, tá? E essa é uma live também para fazer um chamado para vocês. Vocês do nosso time, né? Vocês que acompanham, estão percebendo que a gente está sendo alvo de ataques de maneira recorrente. Então, qual o sentido de, dado que eles estão numa luta envolvendo o senhor Alexandre de Moraes, né? Lá com o Eduardo Bolsonaro e tal, qual o sentido do foco deles estar tão direcionado ao MBL? Um exemplo é o fato do Alan dos Santos gravar recorrentemente vídeos sobre Kim Kataguiri, né? Ontem a gente respondeu mas é recorrente, eles ficam gravando, e tem um motivo. O Kim Kataguiri, ele é o maior representante dentro do parlamento brasileiro, ou seja, ele é a figura eleita no legislativo, que encarna em si o nem Lula nem Bolsonaro. O Kim é, por excelência, o parlamentar que representa a direita não alinhada. Tá? Ele é um dissidente dentro da direita. E se a gente reparar, de 45 dias para cá, 60 dias para cá, o Kim fez uma extensa agenda de debates e participações na imprensa. O Kim aprovou 1 a 2 projetos de lei. O Kim teve relatórios aprovados, ou seja, o Kim está em estado de graça. Se o senhor Rafael Almeida Riso pesquisar no Google Trends as menções para Kim Kataguiri em 12 meses no Brasil, ele vai reparar que recentemente, justamente nesse período de 45 a 60 dias, há uma alta de pesquisa do Kim Kataguiri. Por quê? Porque as pessoas estão procurando alternativas, porque claramente o bolsonarismo não está conseguindo responder, e a tentativa de construção dentro do bolsonarismo, está vendo ali? Ó, Kim Kataguiri, atenção, olha a subida, tá? Então, o que eu quero demonstrar, olha só para pegar o gráfico. Vai aí um pouquinho para trás, um pouquinho antes. O Kim está sempre girando nessa média, que no gráfico está entre 25 a 50, né? Às vezes ele tinha no ano passado, por exemplo, alguns picos e tal. Tá, esse pico foi com certeza o período eleitoral, as vésperas do período eleitoral. Então, naturalmente, todo político ele é mencionado, ele é pesquisado no período eleitoral. Então, antes ele ficava rodando. O que aconteceu? De 45 dias pra cá, então volta lá pra frente pro gráfico, tá? De 45 dias pra cá, é bem claro que o Kim começou a ser mais pesquisado e o Kim ele está vocalizando uma posição que alguns bolsonaristas, né, que é uma massa de pilantras, vão tentar adotar. Um exemplo é o Nicolas, que é: eu sou de direita, mas não sou Bolsonaro. Do Tarcísio ao Nicolas, todos vão tentar adotar. Então, como o Kim está num processo hoje de crescimento, e está bem claro o crescimento do Kim, os bolsonaristas todos começaram a adotar uma campanha de enxovalhar o cara. E é natural, entendam. Se o Bolsonaro começa a derreter enquanto liderança da direita, aqueles eleitores de direita que votam no Bolsonaro, votam no embalo, gosto do Bolsonaro, ou votam no embalo, tipo, é o melhor cara contra o PT, esses caras também perdem a prerrogativa bolsonarista na formação do voto dele. E quem é o que aparece primeiro como representante de um discurso que é de direita, mas não é Bolsonaro, especialmente aqui no estado de São Paulo, senhor Rafael Almeida Riso? Kim Patroca Kataguiri. Kim Kataguiri. Então, como os bolsonaristas se preparam para um cenário de direita sem Bolsonaro, eles começam a querer disputar espaço com o Kim e tentar derrubar o Kim Kataguiri como essa discussão, como essa figura, proeminente num determinado discurso. Eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem, por exemplo, o Nicolas soltaram ele lá no Flow. Eu achei meio constrangedora a participação dele. Achei um cara meio vazio, só com uns chavões bíblicos, né? Sempre apelando para um determinado tipo de público e sempre com um discurso que não consegue, não tem um elemento de inovação no discurso dele, ou sequer tem um elemento de características pessoais ali. Ou seja, o Nicolas não expressa uma posição dele. Ele tá sempre calculando o que falar para tentar amealhar apoio no público bolsonarista e não desagradar mesmo diante de uma polêmica. E ali, os outros também.
aos que permanecem sabujos e humilhados, né, perante o bolsonarismo, e a gente conhece todos eles. A turma do Partido Novo talvez seja o caso mais bizarro de todos, né, eles são sempre a mesma coisa. Ou eu posso citar gente patética como o Holliday, que fica tentando ganhar atenção, né, desesperadamente, né? Então, esses caras, tá, enfim, eu reparei, Alan dos Santos, Superman, Holliday, esses caras estão desesperados, gorgonoides, desesperados, e o foco muito direcionado ao senhor Kim Kataguiri. E é natural que esteja direcionado ao Kim Kataguiri, tá? É natural. O problema é o seguinte, construir o que eles estão fazendo serve muito mais para validar eles internamente dentro dessa bolha bolsonarista, ou seja, vicia eles ainda mais na Cracolândia, do que abre eles para novos horizontes. O mundo real, o mundo antipetista, aqui para deixar bem claro, não tá preso no mundo do Bolsonaro. E esse embolhamento do discurso dos caras, tá bem claro, então assim, o Kim não tá perdendo seguidor, não tá perdendo voto, tá perdendo nada. O Kim Kataguiri tá fazendo o trampo dele, porque o Kim Kataguiri está há anos trabalhando o discurso de uma direita que é independente. Essa pessoa que há anos é independente, ela não vai agora chegar e falar assim, puta, é isso, na verdade eu tinha que estar com o Bolsonaro esse tempo todo. Esse cara meio que não existe, entendeu? É o contrário, a rejeição do Bolsonaro, ela aumenta. Inclusive o trabalho que o filho dele vem fazendo nos Estados Unidos vem sendo rejeitado. Então não se iludam com os ataques que estão sendo feitos ao Kim, porque são ataques que, como são voltados para uma bolha que é muito numerosa e está num momento de muito engajamento, que é a bolha bolsonarista, ela soa, porra, fulano teve 5.000 likes, não sei o quê, ou teve 10, mas o Alan dos Santos teve 12 de likes atacando o Kim. Sim. É o mesmo público que jamais votaria no Kim. Isso equivale, por exemplo, a, sei lá, a Janja fez um ataque contra o Kim e milhares de esquerdistas curtiram, comentaram ali em apoio. Mas essas pessoas não vão votar no Kim. E o problema é assim, eles não têm como parar nem o trabalho do Kim, nem do grupo político do Kim. Isto tudo, e assim, vocês podem prever, e isso eu já estou acompanhando, um olhar, vamos dizer, um olhar ofensivo do bolsonarismo com relação a gente, porque esses caras vão ter que lidar com o fato de que nós estaremos nas eleições. E o Bolsonaro e a família não. Que nós estaremos nas eleições presidenciais, eleições para governador, e nós vamos construir as candidaturas nossas. Nós não vamos depender de Valdemar da Costa Neto, de vagabundo de nenhuma natureza. E que nós vamos incomodar esses caras sim, em todas essas candidaturas. E que nós vamos deixar claro sim a nossa posição, e nós vamos demonstrar que eles são fracos, que eles são toscos, que eles são ruins. Então, entendam o jogo e ao mesmo tempo se engajem, tá? O que eu recomendo é, o melhor dos nossos soldados, o Kim Kataguiri, está sob ataque. E por mais que eu entenda que o ataque não é danoso, eu acho que vocês têm que ir nos comentários, nos vídeos do Kim no Instagram e tal, e retrucar e rebater. Retruca, rebate e compartilha. Retruca, rebate e compartilha. Porque é o momento de vocês começarem, vocês que nos acompanham e militam e defendem as nossas causas, é o momento de entender que há um ataque e que esse ataque é muito menos sobre o dano que ele gera, mas muito mais sobre a oportunidade que nós temos de começar a pegar alguns desses indecisos e falar, é isso. O vídeo do Kim, né, aquele que ele fala que, porra, né, vamos ficar parados sem trabalhar aqui? Não, vamos trabalhar para passar uma matéria, vamos passar o fim do foro privilegiado, o fim das decisões monocráticas, o Kim propõe isso. Aquilo saiu, por exemplo, né, eu tava vendo hoje, em algumas páginas de fofoca. Curioso, até página de fofoca postando. E os comentários, que na maioria eram de pessoas desavisadas, eram majoritariamente favoráveis ao Kim. Interessante, né? Então, páginas que não tinham muito a ver com política, que só estavam cobrindo, porque provavelmente o tema estava dando curtidas, etc. Essas páginas, elas foram cobrir, né, com uma, vamos dizer, com um viés curioso, no mínimo, e os comentários de pessoas que não costumam acompanhar o MBL, pessoas meio desavisadas com políticas, eram favoráveis ao Kim. Até porque, né, quem é favorável a político que já custa caro pra chuchu, não trabalhar? Não, o nosso ato aqui é não trabalhar. Entendi, então vocês já estão, vamos dizer, obstruindo aí as ações, né, com o seu não trabalho há pelo menos 3 anos, né? Não é esse jogo? Né? Não fazem porra nenhuma. A produção legislativa daqueles deputados que acham que são grandes guerreiros de alguma coisa é nula. E eles estão tentando agora, de maneira desesperada, obter, vamos dizer, perder a fama de otário que eles adquiriram, porque eles apoiaram o Hugo Mota, dizendo pra todo mundo que não, o Hugo Mota vai pautar a anistia, ele é o nosso aliado, ele vai pautar até o impeachment do Lula. Sendo que o próprio Lula apoiou o Hugo Mota pra presidência da Câmara dos Deputados. Então a gente olhava e falava assim, né? Vocês lembram do querido Kim Paim falando isso? Né? Apoiem o Hugo Mota, né, vai pautar anistia, vai isso, vai aquilo. O Hugo Mota enrolou eles. Porém, né, e aqui, assim, você não vai ir conosco a mesma desonestidade que esses caras praticam. O Hugo Mota
está sob pressão ali deles, porque eles, motivados por ações que essa sim tem mérito do Paulo Figueiredo ali, e por mais que talvez pareça que, vamos dizer, os meios de ação se esgotaram, foi uma tentativa, eles estão na batalha final, é o endgame, né, do Avengers deles. Então, cavucaram manifestação, a manifestação não deu resultado, o Alexandre de Moraes meteu uma prisão domiciliar, inclusive, que pegou muito mal para Alexandre de Moraes, e a verdade é que o Alexandre de Moraes está ele em si no seu pior momento, porque ele já não tem muito respaldo e as ações dele estão soando ridículas para a maior parte das pessoas, e está soando ridículo porque ridículas elas são, as decisões do Alexandre de Moraes estão se tornando ridículas, caricatas, e ele está se comportando como um tiranete, sim. Mas o bolsonarismo não é em nada melhor do que o Alexandre de Moraes, é a mesma merda, e aí eles estão tentando obter seus likes, views e ir pro endgame, agora dando aquele show. E aí eles fizeram ontem um comportamento de vou obstruir, vou bloquear tudo, vou parar o andamento da Câmara, no que eu fico muito curioso, porque quando tem matéria importante, eles não fazem isso, né? Eu me lembro quando a gente estava em 2021 e estavam votando a PEC da impunidade, que era uma PEC que beneficiava políticos ladrões de toda sorte, não tinha nada disso, muito pelo contrário. O PL, a época, eu não sei se eles estavam no PL, vamos falar o bloco bolsonarista, que a época devia estar talvez no PSL, depois PL e tal, eles se juntaram com o PT para passar aquilo, aí não tinha obstrução. Então você vai pegar uma série de agendas para o governo, né? Por exemplo, quando o Lula agora vetou o aumento do fundão, eles não pegaram e fizeram uma obstrução contra o Centrão. Não fizeram nada. O único tema que eles tentaram fazer isso foi esse show, nesse tema que envolve o Jair Bolsonaro. E aí eles estão com o público deles super aqui. Não, é isso, vamos ter uma grande vitória. Ontem, o Hugo Mota terminou humilhado porque mostrou que ele não tem pulso. E na verdade o Hugo Mota, ele é um colega de festas da turma do Arthur Lira, do Rueda, etc. E filmou o Araimin, certo, o Rafael Almeida Riso? Sim. É um colega de festas, né? Então ele é o colega de festas dos caras. Então eles botaram o brother dele lá, que é um rapaz jovem, despreparado, sem leitura, que tem uma equipe de rede social que deve custar uma fortuna, que fica cuidando das coisas dele, que tem coisas da Infraero rolando lá na cidade dele, que o pai dele tem umas coisas com emenda um pouco curiosas e tal. Botaram esse cara não tem autoridade, ele foi humilhado ontem pelos bolsonaristas, e aí ele disse que andaria, que intercederia a favor da votação da anistia e do fim do foro privilegiado, tá? O fim do foro privilegiado eu já tenho minha opinião, e é uma opinião muito clara, tá? Seria muito bom para a independência do legislativo a incapacidade do STF em julgar os casos envolvendo eles, ainda que eles ficariam presos dentro do judiciário, num eventual lobby, uma relação que, né, ministros de cortes superiores teriam com uma corte específica, né? Mas isso aqui é uma discussão que fica para depois. Eu acho que o que interessa é que o senhor Hugo Mota, ele fez uma sinalização ontem, a galera cantou vitória, e aí hoje, no meio da hora do almoço, eu tava retornando do almoço pro escritório, eu olho uma notícia completamente sem sentido, não sei se o Riso tem aí, que é o Hugo Mota voltando atrás, e aí restabelecendo a sua autoridade. Então, é legal a gente colocar isso na tela, porque fica esse jogo de empurra, né? E aí eu vou colocar o que nós estamos sabendo nos bastidores, em que o Hugo Mota uma hora cede, na outra ele quer mostrar autoridade. Vamos lá, vamos dar o play. A presidência da Câmara é inegociável. Eu quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. Então hoje, vou dar o play de novo. Ele começa dizendo que a presidência é inegociável. Eu não entendi nada. Você está querendo dizer que estava sob negociação a presidência? O Hugo Mota não sabe nem colocar, vamos dizer, fazer um uso competente das palavras ali para se defender, né? Mas vamos lá, dá o play. A presidência da Câmara é inegociável. Eu quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. O que te parece, né? Primeiro é o seguinte, é um cara que não tem condição de ocupar a posição que ele ocupa, que não conseguiu ontem restabelecer a própria autoridade. Ontem outros deputados ficaram sentados na mesa dele e na cadeira dele de presidente, né? E ele ficou pedindo pra ele sair de uma maneira ridícula. Ele chegou a falar, então eu vou punir vocês, vou suspender. Aí a galera falou, então suspenda. E ele naturalmente não iria suspender, então não suspendeu. Então é aquele cara que tira o revólver do coldre, aponta, aí, vai fazer o quê? Ele não faz nada, aí tira um revólver da mão dele. Foi isso que aconteceu. O Hugo Mota ontem, ele terminou o dia desmoralizado, tanto que o comentário da imprensa que faz a cobertura em Brasília era, nossa, se fosse o Arthur Lira isso não tinha acontecido. Se fosse outro cara com mais autoridade, se fosse o Eduardo Cunha, isso aí não tinha acontecido.
Mas o Mota, ele tá cada vez mais parecendo um cara fraco. E se vocês repararem, desde que ele assumiu, ele fica o tempo todo falando que ele é um presidente e essa presidência vai fazer tal coisa, essa presidência pensa assim. Ou seja, o cara que fica, vamos dizer, o tempo todo falando sobre a sua própria presidência, sobre o que ele faz, sobre como ele é independente, como ninguém pauta ele, é fraco. Se você precisa falar o tempo todo do seu poder, significa que poder não tem, né? E o poder tá no discurso, né? O poder tá, vamos dizer, um poder projetado, falso, oriundo de uma vontade de ter poder e não de um poder em si. O poder, galera, costuma ser estático. O poder, ele é gravitacional. Quando algo tem poder, outras coisas orbitam ao redor, entendeu? É como se assim, o Sol tem poder, o Sol tem essa força gravitacional e os planetas giram em torno do Sol. Quando você fica lá se movimentando, eu tenho poder, eu tenho... Então, não me parece um cara apto a lidar com esse cenário atual, tá? Não mesmo. E eu acho que a fraqueza dele está saltando aos olhos. Olha só, eu já vou entrar com isso aí, Riso. Ao mesmo tempo, é natural imaginar, tá? Tô falando aqui do jogo, que um legislativo que é humilhado, que ele é chutado, que ele é enxovalhado recorrentemente pelo poder judiciário, ele vai ceder todas as vezes que ele estiver diante de uma pressão. Ontem o Hugo Mota cedeu. Ontem o Hugo Mota cedeu para os bolsonaristas. Agora, será que esta sessão vai permanecer? Esta é a primeira pergunta. Porque, naturalmente, não apenas ele, mas as lideranças dos partidos do Centrão, que é quem mandam naquela desgraça, eles têm uma pressão dupla. De um lado, a pressão do bolsonarismo e do outro, a pressão das cortes superiores. Em geral, via de regra, os líderes do Centrão, sob pressão do bolsonarismo ou das cortes superiores, eles tomam o caminho das cortes superiores. Essa é a regra do jogo. Então, quando o cara, sei lá, rolou um negócio de IOF, eles ficaram tudo puto, mas eles têm que botar a viola no saco. Isso acontece por diversas razões, né? Uma delas é o foro privilegiado que joga tudo na conta lá do STF e aí os caras ficam na mão do STF. Sim, isso conta. Mas é mais do que isso, porque a relação deles com o STF, e não só com o STF, com as cortes superiores como um todo, entendam, não é uma relação de conflito. É uma relação de parceria, de confiança. O que eu quero dizer, de maneira muito cuidadosa, tá? Não, eu não posso dizer de maneira muito cuidadosa o que eu vou dizer. Mas o que eu quero dizer é que se vocês forem inteligentes, vocês entenderam do que nós estamos falando aqui, né? O que eu quero dizer assim, o Rueda do União Brasil, ele é um advogado. Ele tem um grande escritório de advocacia. Por favor, como nos comentários, exerçam a criatividade. Eu não vou ficar... Vocês entendem, então eles não vão se dispor. Eles não vão se dispor. E não é só porque o cara, mano, é cheio de processo no rabo. O Ciro Nogueira do PP é cheio de processo, tá todo atrapalhado. Então é natural que eles venham a ter que ceder. É natural que os caras do Centrão venham a ter que ceder. Mas pode ser, e esse é um jogo muito cheio de nuances, tá? Que eles podem também ter farejado um enfraquecimento do Alexandre de Moraes e seja um momento para restabelecer algum tipo de posicionamento, tá? Mais propício ao legislativo no jogo. Isso é possível. Temos alguns sintomas, por exemplo. Veja só a questão do Sóstenes, né? O Sóstenes é o líder do PL na Câmara e ficou participando lá do ato da... A gente tá falando das grandes múmias de Brasília, né? Ele se amarrando, se colocando esparadrapo e tal, obstruindo as coisas. Põe na tela. Sóstenes pede desculpas a Mota por obstrução. Abre aspas, foi muito paciente. Ele elogia, diz. Líder do PL na Câmara agradeceu ao presidente da Câmara e pediu perdão em público pela obstrução dos trabalhos. Vamos lá. O líder do PL na Câmara, Sóstenes, pediu desculpas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pela obstrução que a oposição causou no plenário das comissões do Congresso. Ele agradeceu ao deputado paraibano e disse que foi muito paciente. A fala se deu nessa quinta-feira. Eu não gosto de fazer coisas, apesar que eu não fiz isso em público, não dispus publicamente. Mas ontem, com acirrar dos ânimos, eu, com Vossa Excelência, não fui correto e te peço perdão na tribuna da Câmara. Não fui correto no privado, mas faço questão de pedir perdão em público. Nós não estávamos emocionalmente estruturados para aquilo, reconheceu os Sóstenes durante a sessão plenária. Em nota, Sóstenes disse que o presidente Hugo não assumiu compromisso com a pauta... Então, o que rolou? Saíram gritando vitória ontem, certo, Riso? Certo. Vitória, Vitória, vamos pautar! E foram dormir gritando vitória. Terminou com o líder do PL hoje, avisando que o Hugo Mota não assumiu compromisso nenhum com votar a anistia. Veja o que ele disse. O compromisso é com os líderes partidários e nós, que representamos a maioria desta casa, vamos sim pautar o fim do foro privilegiado e a anistia. E aí entra o que nós estamos desconfiados, que nós falando com jornalistas, falando com cobertura em Brasília, né, o que nós farejamos. Talvez o jogo seja o Hugo Mota não pautar e manter o acordo que ele tem com o governo Lula e com as cortes superiores, e visar... mas eu não tenho como fazer nada, sai de cena, e aí os líderes dos partidos,
no caso o PL, o PPUNI, né, PP União Brasil, o PSD, colocam pra pautar. Talvez eles coloquem pra pautar do jeito deles, né? Eles dão aquela temperada, tá? Eles dão uma temperada no tema pro tema, vamos dizer, ficar mais palatável para caras do Centrão. Então o que se comenta é isso, o Hugo Mota tiraria o pé, e aí ele de fato ficaria um cara em xeque, e é isso que a gente precisa entender. O Hugo Mota, como presidente da Câmara, morre no jogo de vez, e aí a briga prossegue em novos termos.